Em mar aberto, as águas turvas sob os cascos dos navios parecem descansarem pacificamente em mais uma noite tranquila. Embora tivesse havido muitos dias e noites cheias de chuva e tempestades, parecia que as águas dos mares tinham finalmente acalmado. De repente, há um grito de um companheiro de navio na frente da embarcação. As águas, calmas, começam a borbulhar. Seria a aparição de uma criatura gigantesca e desconhecida? À medida que os companheiros de tripulação à sua volta começam a apressar-se para ver o que teria acontecido, outros navios já estavam preparando os seus motores, numa tentativa de fugir daquilo que talvez possam acabar com suas vidas. E que tipo de criaturas poderiam ameaçar um gigantesco navio? Caso começasse a emergir das profundezas dos oceanos, e que certamente não valeria a pena correr. Na verdade, não teria para onde correr nessa situação. Os monstros marinhos. Um monstro marinho é, por definição, qualquer criatura que vem do mar real ou mítico, e é vulgarmente grande ou ameaçador. Existem centenas de relatos destas criaturas em desenhos ou gravuras nas paredes em qualquer cultura. Desde que tenham contato com o mar, tem pelo menos uma forma de monstros marinhos relatadas nas suas histórias dentro da mitologia dos antigos. E nesse vídeo vamos mostrar o que poderia se esconder nos oceanos, e tentarei mostrar relatos desses monstros misteriosos, mesmo que sejam em caráter fantasioso até esse momento. O que inspira as histórias de monstros marinhos? Há muitas especulações sobre o que poderia ter inspirado os mitos das terríveis criaturas e monstros marinhos, que se tornaram infames na mitologia mundial. A realidade mostra que o fato de não termos acesso aos oceanos por completo desperta cada vez mais uma curiosidade, medo e fobia do mar profundo. E vocês concordam? E só de pensarmos que algumas das criaturas mitológicas que têm sido relatadas são possivelmente apenas carcaças de tubarões e baleias que se decompuseram de uma forma que as fez parecer significativamente maiores e mais assustadoras. Estudos recentes mostraram que os cachalotes e os tubarões frade se decompõem de tal forma que podem fazer com que pareçam de outro mundo. Os cachalotes decompõem-se de uma forma que fazem com que os seus ossos se destaquem, principalmente a sua cabeça em relação ao resto do seu corpo. E outra anomalia notada, que podem crescer uma textura peluda sobre a massa de gordura esbranquiçada que certamente tem um aspecto muito estranho. O tubarão frade, um dos tubarões mais antigos que se tem registro, passam por um processo de decomposição semelhante, que o fazem perder parte da cabeça. Enquanto os restos das barbatanas são reciclados, o resultado final é bastante semelhante ao aparecimento de um plesiosauro. Esses estranhos aparecimentos poderiam certamente ter sido a causa de muitas histórias horríveis de monstros nos mares. A maioria dos oceanos do mundo ainda estão em grande parte inexplorados em seu profundo azul. Isto torna possível que estas criaturas dos mitos ainda sejam capturadas em nossas lentes. Há muitos pseudocientistas que estão esperançosos de que iremos descobrir estas estranhas criaturas quando a tecnologia do mergulho melhorar. Alguns especulam também que o estranho aparecimento das criaturas relatadas poderia estar ligado aos primeiros dinossauros dos mares. É possível que os monstros marinhos criptídeos sejam descendentes dos primeiros dinossauros e de outras megafaunas. Os mitos que rodeiam estas criaturas possam também ter sido criados pelas preocupações com pessoas desaparecidas durante tempestades, furacões, tufões, inundações, ou até mesmo os marinheiros perdidos em alto mar, que nunca mais regressaram. Provavelmente, era mais fácil imaginar que uma criatura de algum tipo fosse responsável pelo seu desaparecimento, especialmente porque muitas histórias de monstros marinhos existiam naquela época. Mas, imaginem uma pessoa à deriva no mar aberto, esperando por um resgate há dias. E o quão seria desesperador estar no meio do nada, enquanto você, sem poder ver o que está no fundo do oceano, lhe observando como a próxima refeição? Imaginem estar à noite no mar à deriva, e só imaginando que estar lá embaixo podendo vir te buscar. Eu sinceramente, não sei o que eu faria nesse momento caso estivesse nessa situação. Mas, só de imaginar é perturbador.
E a primeira coisa que eu imaginaria seria: vou ser devorado a qualquer momento por um polvo gigante, uma lula colossal ou até mesmo um tubarão gigantesco. Vejam as histórias de monstros marinhos, que não são tão populares à escala global, mas que têm um significado na sua respectiva região de origem. E são assustadores. Na mitologia grega, é comum que um monstro marinho gigante ser referenciado como Cetos. Este termo pode soar bastante vago, mas, com base em pistas de contexto, parece provável que Cetos fosse uma espécie de serpente-dragão, tubarão, baleia ou peixe gigante. O exemplo mais famoso de Cetos a ser utilizado é quando Poseidon enviou Cetos para devorar Andrômeda. Isto foi feito para punir a mãe de Andrômeda por se ter gabado de que a sua filha era mais bela do que todas as Nereidas ou outras criaturas do mar. Outro exemplo é o Charibdis, que aterrorizava marinheiros e guerreiros quando estes tentavam passar pelo Estreito de Messina. Relatos descrevem que Charibdis vivia debaixo de uma pequena rocha de um dos lados do canal de Messina. Há também versões desta história que afirmam simplesmente que Charibdis era o nome do redemoinho nos estreitos. Em outros lugares, como na Escócia, uma criatura assustadora conhecida como a sereina gostava de aterrorizar as suas vítimas antes de as consumir de uma só dentada. A criatura tem uma forma típica de dragão aquático ou serpente, que é impressionantemente assombrosa. E podia ter a forma de outros peixes menores. Segundo a lenda, quando os pescadores apanhavam o sereia em suas redes de pesca pequenas, este monstro voltava à forma normal e apanhava o pescador, o engolindo rapidamente. As lendas se espalham, e existiam os monstros chamados de Finfolk, conhecidos na mitologia celta como um grupo terrível de feiticeiros semelhantes a sereias. Estes seres alternavam o seu tempo de vida entre um paraíso subaquático ou uma colônia em terra firme. Os Grindylow são demônios aquáticos, que aparecem no folclore britânico. São supostamente os mais comuns no condado de Yorkshire. Os Grindylows eram demônios aquáticos que gostavam de esperar em águas frias por uma vítima, geralmente uma criança. Quando uma criança se aventurava em uma água nessas características, o Grindylow puxava-o com os seus dedos longos e o afogava. Segundo a lenda, imaginava-se que os Grindylows foram inventados para impedir que as crianças vagueassem por águas perigosas. Vivendo ao largo da costa dos Camarões, o Jingu é um exemplo de um monstro marinho que parece ter boas intenções. Imaginava-se que essas criaturas fossem sereias muito bonitas, com cabelos extremamente encaracolados e um sorriso cativante. Algumas pessoas acreditam mesmo que os Jingus são capazes de comunicar-se com o mundo espiritual e transmitir mensagens de volta aos humanos. Outra serpente marinha famosa é a serpente de Midgard, que foi chamada Jormungand. Essa criatura era o segundo filho do deus Loki com os gigantes. Havia muitas coisas temíveis associadas com a serpente de Midgard, mas talvez a mais aterradora tenha sido a perspectiva de Ragnarok. O Kappa é um monstro muito conhecido no folclore japonês. Esses podiam serem encontrados em rios e lagoas no Japão. Esta terrível criatura era conhecida por ter um corpo humanoide, com força sobre-humana e velocidade aterradora. O Kraken é um monstro marinho, que era conhecido por aterrorizar os marinheiros ao longo da costa da Noruega. Esse monstro tinha grande fama de afundar os navios. O Kraken criava um terrível redemoinho e levantava os seus tentáculos fora da água para virar as embarcações. O temido Leviatã, sem dúvida nenhuma, é um dos mais famosos monstros marinhos que foi trazido para a linha de frente pelo cristianismo. Um monstro, que em suas lendas esculpidas dizia-se que era uma criatura extremamente robusta e violenta. Pensava-se que ver o Leviatã seria o mesmo que ver a morte chegando. Pois não há relatos de que o Leviatã tenha sido avistado por alguém que tenha sobrevivido para contar a história. Mami Wata é conhecida por ser uma divindade das águas nas costas oceânicas do continente africano. A lenda diz que ela se assemelha como uma bela mulher com cabelo encaracolado. É frequentemente vista como sendo uma sereia, com parte do seu corpo em forma de um peixe ou uma cauda de serpente, mas também é capaz de se mostrar em forma humana para seduzir as suas vítimas. A criatura Scylla
Foi em tempos uma bela jovem que foi perseguida por muitos pretendentes. E Poseidon, percebendo a cobiça, também a quis em seus braços, mas Anfitrite sentiu ciúmes de Poseidon e a envenenou, transformando em um monstro marinho terrível. Depois disso, Sila, que até então era a jovem mais bela daqueles mares, agora também era a mais perigosa. As sirenes, embora bonitas na aparência, as sirenes são alguns dos monstros marinhos mais temidos por causa da sua natureza maliciosa. Havia duas formas de sirenes. A primeira era uma mulher com os braços e pernas de um pássaro e um belo rosto humano. Já a segunda era uma mulher com uma cauda de peixe que também era muito bonita. Estas criaturas eram conhecidas por nadar ou voar por navios que tinham estado no mar durante um período considerável. Talvez o monstro marinho mais aterrador da mitologia japonesa seja o terrível Umibuzu, um espírito dos mares que aparece em águas calmas, transformando rapidamente em uma turbulência violenta. O Vodianoi era conhecido por ser uma criatura nojenta que supostamente encarnava o espírito de um homem não batizado. Sua aparência se assemelhava a uma pessoa velha ou à forma de um sapo grande. Embora muitas criaturas tenham aparecido quando os mares eram tempestuosos ou outras condições perigosas, essas criaturas poderiam ser monstros gigantescos ou às vezes gostavam de tomar a forma de humanoides atraentes para afogar as suas presas. Os mares estão repletos de criaturas que assombram os nossos pensamentos até hoje. Isso, que eu nem citei o temido Megalodonte, que se eu pudesse escolher, talvez seria a criatura que seria realmente fascinante. E vocês, quais criaturas que vocês gostariam de estarem cara a cara?